Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, pecador, quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Amém? Muito obrigado, tome assento. Três homens na cruz. Jesus, ele tinha aproximadamente 33 anos, quando ele foi crucificado. Se nós percebermos, 33 anos era ainda um jovem homem. Ele foi crucificado com mais duas pessoas, ou por que não dizer dois malfeitores, um do seu lado esquerdo e outro do teu lado direito. Provavelmente também tinha essa faixa de 33, 38 anos. Esses dois homens que foi crucificado com Jesus. A Bíblia nos diz que era três: Jesus do meio, um à direita e o outro à esquerda. Naquela época, a expectativa de vida era muito baixa, principalmente entre os homens, que devido às guerras que eram constantes, doenças que ainda a medicina não era elevada, e o alto índice de violência era muito grande, o alto índice de violência naquela época. Então, esta cena dos três jovens pendurados na cruz, todos nós conhecemos, todos nós sabemos. Só porque a gente percebe uma conversa, a Bíblia nos traz uma conversa entre eles. A Bíblia nos revela e nos ensina a tirar lições dessa crucificação. A Bíblia diz que certo homem estava na cruz. E cada um, eu creio, tinha um motivo para estar ali. Porque para ser crucificado não era qualquer, como se diz, qualquer crime. Então, aqueles dois homens que estavam do lado de Jesus não eram homens de se cheirar, como se diz, né? Tanto homens e mulheres, eu quero agora trazer para nós, para os irmãos entenderem, né? Trazendo esse cenário. Eu quero trazer agora para os dias de hoje. Tantos homens e mulheres estão sendo crucificados. A nossa sociedade, ela também tem crucificado. E eu percebo que muitos jovens, homens e mulheres estão sendo crucificados. Crucificado por quê? Crucificado pela violência. Tem homens que estão sendo pregados na cruz por causa das drogas, por causa do suicídio, por causa de acidentes em trânsito. As nossas estradas, elas matam mais do que a guerra no Iraque. São pessoas que não têm responsabilidade, enchem a cara de cachaça e pegam uma estrada. E sai correndo para um lado e para o outro. Além de matar ele mesmo, ainda mata outras pessoas. Então, é uma sociedade que está sendo crucificada.
Só para os irmãos entenderem, eu anotei aqui, o trânsito das nossas capitais, das nossas estradas, tem levado à morte precocemente jovens de 15 a 24 anos. Só para os irmãos entenderem, só no Brasil, 32 jovens de até 19 anos são assassinados todos os dias. A violência, ela já tomou conta das cidades até menores. Tanto que é interessante, o Espírito Santo, eu vinha com a irmã Nenê, né? E ela vinha me dizendo que antigamente aqui em Senador Canedo andava de bicicleta, altas horas da noite, e hoje já não pode mais. 39 jovens são assassinados todos os dias, aleluias, no Brasil. Agora eu quero te perguntar, agora eu quero refletir com você, será que você também está sendo crucificado ou não, no meio da sociedade? Você está levando a sua cruz? Jesus levou a dele. Aqueles 2 homens também levaram, aleluias, e foram crucificados. Um injustamente, mas os outros 2 tinham sim situações. Será que você também tem levado a sua cruz? Olha para o irmão mais bonito que está do teu lado e pergunta ele assim: você tem levado a sua cruz? Nós vamos meditar sobre essas 3 cruzes, desses 3 homens. E a primeira cruz que eu pego é a cruz da delinquência. Versículo 39, do capítulo de número 23, nós vamos encontrar. A Bíblia diz que um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: tu és o Cristo, salva-te mesmo. A atitude daquele primeiro homem, ele era acusador, ele era escarnecedor, porque esse primeiro malfeitor, ele cuspiu com a cara de Jesus. Só para os irmãos entenderem qual que era a classe desse primeiro jovem, desse primeiro homem. Porque aquele jovem, ele tinha cometido delitos. A Bíblia não nos mostra, mas eu creio que ele poderia ter matado, roubado, prostituído, feito muitas coisas. Esse motivo desse jovem estar ali é porque ele precisava pagar por alguma coisa. Então eu percebo que essa primeira cruz desse primeiro homem é a cruz da delinquência. Aleluias. Quanto nós pecamos, abra a Bíblia para mim, prenda, no livro de Romanos, capítulo número 6. Quanto peca, nós entramos nesta cruz, a cruz dos delinquência. Aleluias. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23. Por quê, bispo? Por causa de nossos delitos pecaminosos. Romanos, capítulo número 6, versículo 23. Nós, também, vezes, pelos nossos atos pecaminosos, nós deveríamos também ser crucificados. Lá no livro de Romanos, no capítulo de número 6, versículo 23, diz assim: ora, porque o salário do pecado é o quê? A morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que nós devemos aprender a ser homens mais humildes, ser mulheres mais humildes. Nós temos que reconhecer que nós somos falhos, pecadores e temos errado, aleluias, constantemente, aleluias. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: eu sou pecador, aleluias, e esta cruz era eu que merecia. Esta é a verdade. Abra a Bíblia, Blenda, no livro de Salmo. Cadê a Bíblia? Deixa ela aí que nós vamos andar. A primeira cruz, a cruz da delinquência.
Também nós não devemos cair nas armadilhas de Satanás. Salmo, capítulo de número 1, versículo também de número 1, que diz assim: bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, que não anda segundo o conselho dos, e nem detém o caminho dos, e nem se assenta na roda dos, antes tem o prazer em quê? Na lei do Senhor, e na tua lei medita de dia e de noite. Nós somos também dignos da cruz. Por isso nós precisamos aprender, nós precisamos reconhecer as armadilhas que o nosso orgulho, a armadilha que o nosso orgulho nos leva a uma característica. Sabe o que, pastor? A pessoa orgulhosa, ela leva uma característica satânica. Ela leva uma característica de escarnecedor das coisas de Deus. Porque orgulhoso é assim. Aleluias. A Bíblia diz: não se assenta na roda do orgulhoso, não se assenta na roda dos pecadores. Medite na lei de dia e de noite. Delinquência. Esse jovem, ele diz: ei, rapaz, meu bonzão Jesus, desce dessa cruz, salva você e salva nós. Escarnecedor, delinquência, zombador das coisas de Deus. Muitos homens, muitas mulheres têm sofrido por causa da delinquência. Muitos homens e mulheres, você que me ouve pela internet, nossa audiência aqui só aumentando. Ei, você tem caído na armadilha de Satanás. Você tem caído no mundo do crime. Você tem caído no mundo, aleluias, das drogas, da prostituição. Meu querido, aleluias, você tem caído nesta primeira cruz, que é a cruz do delinquente. Espírito Santo, tu é bom, aleluias. A Bíblia diz que o outro, naquele mesmo dia, foi para o paraíso. Mas aquele delinquente, aquele orgulhoso, aquele zombador, aquele dia mesmo, Satanás colocou a mão nele. Aleluias, glória a Deus. Os que estão me entendendo, diga amém. Qual é a cruz que você tem levado? Será que é a cruz desse primeiro homem? Eu te digo, meu querido, fuja da delinquência, fuja do pecado. Ei, homem, ei, mulher, fuja do pecado, aleluias, porque o salário do pecado é a morte. Os que estão me entendendo, diga amém. Esses dias estava conversando com um irmão nosso. Ele disse: bispo, um amigo meu morreu lá em cima, lá no morro. Eu disse: por que, irmão, ele morreu? Ele disse: ele mexia com as coisas erradas. Eu disse para ele: o salário do pecado é o quê? É a morte. E eu disse: e o outro que matou? Ele disse: é um jovem de 16 anos. E eu disse: cadê ele? Está na cadeia. O salário do pecado é a morte. Ei, fuja, corre, aleluias, dessa cruz, que é a cruz dos delinquentes. Os que estão me entendendo, levanta a mão para cima, glorifique, exalte o poderoso Deus. Diz assim: essa cruz eu não quero. Esta cruz eu não vou carregar. Segunda cruz, que é a cruz do segundo homem, ou por que não dizer o segundo jovem, é a cruz do inconsequência, ou do inconsequente. Segunda cruz, a cruz do inconsequente. Segundo, aquele jovem, ele reconheceu que Jesus era o Salvador. Ele reconheceu que aquele homem era justo. Porque ele diz assim, falando do outro, dizendo: rapaz,
eu e você, nós temos sim causas para estar crucificado, mas esse aí não tem. Sabe o que eu percebo? Era um tão bom rapaz, tinha um coração bom, pastor Ayrton, mas por alguma coisa que ele fez de errado, ele estava ali. Sabe o que eu percebo? Tem muita gente boa, aleluias, muita gente boa que tem entrado errada. Tem muita gente boa que tem entrado em consequências por causa da amizade, por causa de um amigo, de um companheiro. Abra a Bíblia para mim, Brenda, no livro de Marcos. Certamente aquele jovem cometeu um crime também. Por isso que ele foi chamado de malfeitor. Por isso que a Bíblia chamou ele de ladrão. Ele deve ter feito alguma coisa errada. Marcos, capítulo de número 15, versículo 27 e 28. Vamos ver? E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumprindo sim as escrituras, a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Sabe o que eu percebo? Talvez esse jovem estava andando mal acompanhado. Talvez esse jovem, ele estava em paradas perigosas. E isso nos mostra que as nossas consequências da onde que a gente anda, tem até um ditado que diz assim, como que é? Me diga com quem tu andas e te digo com que direis quem tu és. Deixa eu entender. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Está entendendo? Esse jovem tinha até um coração bom, esse rapaz, mas ele caiu na armadilha de Satanás pelas suas inconsequências. Li o primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. Muitos homens estão sendo influenciados. Muitas mulheres estão sendo influenciadas pela má companhia. Tem mulheres, tem homens também, que estão jogando fora na lata de lixo a sua família. Estão jogando fora a esposa. Estão jogando fora o esposo. Estão jogando fora os filhos, os netos. Por causa de quê? Por causa da inconsequência. Por causa que as pessoas têm influenciado. Sabiam disso? Muitas mulheres e homens têm perdido família, pegado a família, jogada no lixo, jogada fora. Que a coisa mais preciosa é a família, que dá um trabalho para construir, e tem pessoas que têm jogado fora do dia para a noite. Só quem perde, para saber depois a falta. Só quem perde, para saber depois a falta. Não estou aqui para jogar na cara de ninguém, irmãos. Não estou aqui falando de um ou de outro, não. Eu estou aqui para mostrar a realidade. Aleluias, que ela é crua e dói. Mas, aleluias, eu também vou te mostrar a luz da Bíblia. Se você acreditar, se você colocar a tua boca no pó, clamar a Ele, ainda há esperança para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Os que crerem, levanta a mão para cima e dá glória a Deus. Bispo, é tarde para quem já partiu. Se você está nessa terra, você tem condição ainda de buscar e receber a vitória. Olha para o irmão e diz assim: você está na terra? Tá? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Aleluias, glória a Jesus. Inconsequências. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. Não vos enganeis. Quer ler para mim? As más companhias ou conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Não é eu que estou dizendo, não.
É a palavra de Deus, pastor Ailton. A Bíblia, o salmista ali estava dizendo assim: se você começar a andar com pessoas erradas, logo, logo você vai estar fazendo coisas erradas. Se você, estou pregando para todo mundo, e é para edificar a tua vida, começou a andar com quem bebe, logo está bebendo. Começou a andar com quem prostitui, loguinho vai estar prostituindo. Começou a andar com quem usa droga, logo, logo vai estar usando droga. Andou com pessoas erradas, logo, logo vai estar fazendo as coisas erradas, porque a palavra de Deus diz: não vos enganeis. Não adianta colocar uma fita nos teus olhos, não. A palavra de Deus diz assim: as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Tanto que a amizade é preocupante. Talvez o pai ensine a criança, desde pequenininho, a coisa mais bonitinha, a coisa mais limpinha, aleluias, ensina tudo certinho. Mas uma companhia corrompe tudo aquilo que talvez um pai e uma mãe fez. Passou anos educando, passou anos trabalhando na vida daquela pessoa, aleluias. Chega um filho de Satanás, chega um filho do diabo, barulha a mente da pessoa e corrompe os bons costumes. Aleluias. Os que estão me entendendo, levanta a mão para cima e dá glória a Deus. Aleluias. Diz assim: o jovem, o homem, a mulher, diz assim: pensa antes de agir. Pense antes de agir, não seja um inconsequente. Não é assim? Esses dias eu estava vendo na televisão, a mulher foi até curada depois. Pela inconsequência dela, saiu com uma pessoa, pastor. Primeiro dia que conheceu, foi para a cama. Não usou preservativo. E depois de um tempo, começou a passar mal, começou a emagrecer. E foi constatado que estava com vírus HIV, o vírus da AIDS, pela inconsequência. Esses dias eu estava vendo umas jovens mais lindas mesmo. Lindas, 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 mocinhas igual a Brenda. Maiores, 12. Brenda tem 12, 13. 12, 13. Num baile funk. Toma êxtase, que é uma droga, que te dá energia, o cara pula a noite inteira. Pula. Aí perguntando para o rapazinho, essas moças ficam com quantos homens? Ela disse, uns 10 por noite. Aí perguntou para ele, você usa preservativo? Ele disse, rapaz, eu vou lembrar de preservativo? Aí foi no postinho de saúde, e a médica dizendo, aqui tem moças que nem sabem quem é o pai. Inconsequências. Depois vai chorar, depois vai reclamar, depois... Estão entendendo, irmãos? A cruz da inconsequência. Aleluias. Pense antes de agir. Aleluias. Não seja um inconsequente. Aleluias. Talvez você é gente boa. Talvez você é gente boa, meu querido, minha querida. Aleluias. Pense antes de tomar a decisão. Glória a Deus. Aquele jovem que estava à direita era um jovem bom, mas por causa da parada errada que ele entrou, aleluias, foi crucificado. Aleluias. Os que estão me entendendo, levanta a mão para cima e dá glória a Deus. E diz assim, esta cruz eu não quero para minha vida. Diz assim, esta cruz eu não quero para minha família. Em nome de Jesus. Olha para o irmão e diz assim, esta cruz, nem pensar. Agora é a terceira cruz.
que é a cruz de Jesus. Versículo de número 41, sempre no 23 de Lucas. Estou olhando aqui hoje, pregando com um olhar de médico, porque Lucas é médico. Versículo 41, que diz assim: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecia. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade vos digo, hoje mesmo estará comigo. Esse terceiro homem se chamava Jesus. E essa terceira cruz que ele carregava, quem arrisca? Era a cruz da obediência. Foi pregado hoje na escola. E não é por engano que ela está ali também. Mas hoje na nossa escola era, só lembra, é melhor o quê? É melhor obedecer do que sacrificar. A terceira cruz era de Jesus. Era a cruz da obediência. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 8. Ali ele não estava porque foi delinquente, ali ele não estava porque foi inconsequente, e sim ele estava ali porque era obediente ao Pai. Filipenses 2, 8. Diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Antes a morte, e a morte de cruz. Marcos, capítulo número 15, versículo 7. Aquela não era a cruz para Jesus. Sabia disso? Aquela cruz não era para Jesus. Sabe para quem era aquela cruz? Quem arrisca o nome? Barrabás. Jesus assumiu o lugar de Barrabás. Marcos, capítulo número 5, versículo 7. 15, 7. Marcos 15, 7. E havia um chamado Barrabás, que por preso com outros amontinaram-se. Tinha um motim cometido uma morte ou um assassinato. Como que está a sua tradução? Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Tinha um homem chamado Barrabás, desobediente, rebelde, juntaram-se com os outros. Aleluia. A cruz era para ele, não era para Jesus. Lucas, capítulo número 23. Jesus, ele assumiu o lugar de Barrabás. Jesus assumiu todos os pecados de Barrabás. Lucas, capítulo de número 23, 33, 34. Talvez Barrabás tenha pensado assim: levei a melhor. Levei a melhor. Não é? Foi o coitado, Jesus. Eu estou aqui. Lucas, capítulo de número 23, 33 e 34. E quando chegar chamado caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Barrabás ficou pensando: eu levei a melhor, eu venci, não é? Eu venci, aleluias, mas não foi Barrabás. Jesus foi o derrotado, aleluias, não, aleluias. Quem saiu vitorioso se chama Jesus Cristo, porque foi obediente ao Pai, aleluias. Por isso que a Bíblia diz: filho, ouve papai, ouve a mamãe, se quer ter uma vida longa na terra. Sabe o que eu percebo? Para mim, Blenda. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Essa terceira cruz é a cruz da obediência. Porque Jesus, ele venceu.
Barrabás pensou que ele tinha perdido, mas a Bíblia diz que no terceiro dia, aleluias, no terceiro dia o Espírito Santo de Deus foi lá e disse: Jesus, vem, volta para a terra, Jesus, aleluias. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou entre os mortos, aleluias. E ele, sendo obediente ao Pai, ele morreu, mas viveu. E a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e tem poder no céu e na terra. Barrabás está lá no inferno com Satanás. Aleluias! Você pode levantar a mão e dar glória a Deus? Quem venceu? Quem venceu? Quem venceu? Quem venceu? Barrabás ou Jesus? Aleluias! A cruz da obediência. A cruz da obediência. 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo 54. Já estou partindo para até 54. E quando isto que é corruptível se vestiu da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestiu da imortalidade, então cumpriu-se a palavra que está escrito: tragado foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu arguilhão. Onde está o inferno e a tua vitória? Ora, o guilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus? Aleluias. Cadê a morte? Aleluias. Foi tragada pela vitória. Sabe o que eu percebo, meu amado e queridos irmãos? A cruz da obediência. A cruz de obedecer a palavra de Deus. A cruz de obedecer aos mandamentos de Deus. Aleluias. Outrora você pode até partir. Aleluias. Mas vai chegar uma hora, aleluias, que a terra, o mar, vai ter que te cuspir para fora. Aleluias. E eu e você vamos subir até o Pai. Porque Ele diz: eu vou para lá. Eu vou construir morada. Aleluias, eu vou construir morada para vocês. Sabe o que eu percebo? Aleluias, aquele que é obediente pode até morrer, mas um dia ressuscitará com Jesus Cristo. Os que estão me entendendo, levanta a mão para cima, glorifique, exalte o poderoso, o grande, o eterno Deus. Ei! Obediência a quem? Obediência à palavra de Deus. O objetivo, o propósito de Deus foi cumprido. E assim também será cumprido na tua vida. Você não está aqui por acaso. Você não está nessa terra por acaso, minha querida e meu querido. Você está aqui é porque Deus te mandou. E tu tem uma missão a fazer nessa terra. Não foi isso que nós falamos? Não foi isso que nós falamos na escola? O senhor lembra a parte que o senhor me perguntou? Eu estava ali lendo. Cadê a revista? Eu preciso da revista, tem uma aí, página 51, vou terminar. As crianças já estão fazendo tarefa? Então tá bom. Vou te mostrar, já vou encerrar. O senhor não lembra de cabeça não, né, pastor? 51. O senhor me fez uma pergunta. O que o senhor me perguntou? Não há como crescer em fé sendo um cristão que vive na sua própria missão e não a de Deus. Não é isso? Não tem como eu e você crescer nessa terra se nós formos fazer a nossa missão. Foi isso que eu disse na escola. Aleluias. Você não está nessa terra para fazer o que você quer. Você está nessa terra para fazer a vontade de Deus. Aleluias. Sabe por que você está vivo ainda? Porque Ele acredita em você. Sabe por que você está vivo ainda? Porque Ele acredita ainda em você, no seu potencial. Talvez eu não acredito mais. Talvez o teu esposo, a tua esposa não acredita mais. Talvez a sociedade não acredita mais. Aleluias. Mas Jesus acredita.
Aleluias. E você está nessa terra, eu estou aqui para passar. Você não está aqui para passar. Você está aqui para fazer uma missão. Eu não sei qual é a missão. Ou eu sei, pastor. Você está nessa terra, sabe para quê? Para ganhar almas para o reino de Deus. Você está nessa terra para fazer o bem. Você está nessa terra para ser obediente às Escrituras e à palavra de Deus. Aleluias. Você está nessa terra para fazer não a sua vontade, mas a vontade daquele que te enviou para cá. Aleluias. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: você está aqui, não é para fazer a tua vontade, é para fazer a vontade de Deus. Você pode dar uma salva de palma para ele, porque ele merece? Em qual cruz você está? Em qual cruz? Olha para o irmão e pergunta assim: qual cruz? O tema é as três cruzes. Qual que você está? Você está no da de esquerda, que era aquele homem delinquente. Será que você vem para essa terra para pegar a cruz dos delinquentes? Diz não. Será que você está do lado direito? Que o cara era até bom. Aleluias. O cara era bom, mas era inconsequente. Não media os atos. Diz assim: eu não estou nessa cruz também. Fala assim: eu estou na cruz do meio, que é a cruz da obediência, que é a cruz de Jesus. Amém? Diz assim: eu estou na cruz da obediência. Para encerrar, só para vocês entenderem, a obediência a Deus. A obediência a Deus anula o princípio satânico. Sabe? Perceba. Obrigado, pastor. Vou encerrar. O Espírito Santo me trouxe aqui uma mensagem. Mensagem não, uma passagem bíblica. Saul, rei Saul. Os filisteus, exército perigosíssimo, que tinha até Golias. Você lembra de Golias? Fazia parte. Um belo dia Deus disse assim: eu vou dar a vitória para o meu povo, Saul. Só porque você vai lá, Saul, e acaba com os filisteus. Deixa tudo que está lá, não pega nada, mas acaba todos no fio da espada. Não foi assim? E o bonitão foi. Acabou com tudo, só porque ele trouxe, sabe o quê? Trouxe o rei deles. Porque o rei tinha influência. Porque o rei tinha influência na região. E mais, trouxe o ouro, trouxe os utensílios, trouxe tudo. Aí Deus manda o profeta lá novamente. Quem lembra o nome do profeta? Samuel. Samuel chega para Saul e diz: Saul, seu bonito, você é bonitão, não é? Ele diz: eu sou, né? Venci, você é bonito, não é? Só porque a partir de hoje Deus te rejeita. A partir de hoje Deus te rejeita. Ele não te reconhece mais como rei. Por quê? Por quê? Porque você desobedeceu. É melhor, Saul, obedecer do que depois sacrificar. Sabe por que Deus tinha mandado eles acabarem com o exército? É porque Deus sabe o futuro. Ele sabia que lá na frente, se não acabasse, ia dar problemas para ele. Sabe o que eu percebo? Muitas vezes, meus amados e queridos irmãos, pelas nossas inconsequências, a gente não resolve o trem bem resolvido. A gente deixa o trem para resolver depois e sabe que lá na frente vai dar problema. A mulher transou sem camisinha. HIV. A menina fez o errado lá na frente. É assim que funciona. Por isso que ele diz: obedeça, é melhor obedecer. Aleluias. Porque senão, lá na frente, você vai ter que sacrificar. Aquela mulher, pastor, aleluias, teve que passar
pelo HIV, pelas dores, pelas inflamações, pela imunidade baixa. Por quê? Porque ela foi inconsequente. Aquela mulher vai ter que criar o filho sem pai. Não sabe nem quem é o pai, porque lá tinha a torcida do Flamengo, do Corinthians, tudo. Vai já, no meio daquele tanto de gente, vai ter que ter a consequência de criar um filho e nem saber quem é o pai. Por isso que Deus diz, é melhor obedecer. Obedecer quem? A palavra de Deus. É melhor obedecer, porque senão depois você vai ter que sacrificar. Os que entenderam, levanta a mão para cima e glorifique, exalte o poderoso, o grande, o eterno Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, pastor Ailton, para mim, ele e a esposa hoje vai distribuir a ceia. Oração. Quero cuidar a cama dela. Wanda. Hoje as programações, tem louvor? Programa que fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, a tua palavra foi ministrada. A realidade, Senhor Deus, nua e crua. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, ajuda este homem, esta mulher, não na nem da direita, fica na cruz da obediência à palavra. Eu não sei qual está tempo ainda, se talvez você corre para o meio. Ainda, você está na cruz da direita, dá tempo ainda. Xarabacalabachai, aleluias. Se tiver alguém aí aonde você está, se você sentir de Deus, dizer, não, bispo, eu quero ir à frente, eu quero reconhecer que estou errado, aleluias, e quero entrar nesta cruz do meio. Se Deus tocar no teu coração, se Deus tocar dentro de você esta noite, aleluia, e dizer, eu não quero ficar nem na esquerda, eu nem na direita, vem aqui que eu quero orar para você. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida. Eu acredito, se você crer, se tiver alguém, vem aqui agora, em nome de Jesus. Xarai, calabachura, maná. Ah, Espírito Santo, fortalece esses pés, fortalece essas mãos, esta mente, esses pensamentos, Pai, mas que nós possamos te obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Levanta a mão assim para cima. Todos vão dizer, hoje, fala o seu nome completo, diz assim, hoje, fala o seu nome completo, te aceito como único e eterno Salvador. Diz assim, Jesus, hoje eu quero ir para a cruz do meio, que é a cruz da obediência. Diz assim, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para nunca mais sair. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém?